Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula de CRM. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração, com ênfase em marketing, tá? Então, hoje a gente inicia, então, a nossa segunda aula falando aí sobre o CRM. E aí, então, para iniciar a nossa aula, eu preciso relembrar, alguns aspectos da aula passada, que a gente viu, até para dar continuidade à nossa aula que a gente vai tratar, então, a implantação de CRM dentro de uma empresa. E por que tratar, então, a questão da implantação de um CRM dentro de uma empresa, Então, a gente vai ver aí, se vocês pesquisarem, vocês verão aí que existem muitas empresas, apesar dos benefícios, de todos os benefícios que a gente falou aí do marketing de relacionamento, do CRM, que essa ferramenta proporciona à empresa, Então, são muitas as dificuldades com relação à implantação, tá? Então, é por isso que a gente precisa, então, entender, tá? E a aula passada nós tratamos os princípios e os fundamentos, que é muito importante a sua compreensão para que a gente possa, então, através dessa compreensão, aplicar a tecnologia de CRM dentro de uma empresa, tá? Então, relembrando um pouco, o que a gente viu na aula passada? Nós vimos aí a importância da gestão do relacionamento, que é uma evolução do atendimento, Então, o atendimento ao cliente, e é por isso, então, o surgimento, do marketing de relacionamento. Falamos aí o que vem a ser o marketing de relacionamento e as principais diferenças entre marketing de relacionamento e CRM. Lembrando que o marketing de relacionamento, ele sempre vai ter uma relação maior com a estratégia, e o CRM, apesar de ser conhecido muito mais como CRM, estou implantando um CRM dentro da empresa, tá? Mas a gente pode também, então, em alguns momentos a gente precisa entender que o CRM, ele é muito mais um aspecto tecnológico do que a estratégia. Tá? Mas o marketing de relacionamento e CRM, elas se misturam, tá? E novamente, então, durante a implantação a gente vai ver claramente, então, que CRM, ela é uma mistura de tecnologia com estratégia. Então, vamos ali ao slide para falar da nossa aula de hoje, para falar da implantação de um CRM, gestão do relacionamento com o cliente. Preciso falar das estratégias de aplicação. O que são estratégias de aplicação? Primeiro, eu preciso entender, então, que o CRM é uma estratégia, e aí então, a mistura entre o marketing de relacionamento com a ferramenta de CRM. Então, o gestor, ele precisa saber que é uma estratégia e não só uma implantação de tecnologia, e por isso a empresa precisa, então, lembrar de alguns quesitos importantes para a sua implantação. Seguinte a isso, teremos aqui a aplicação do CRM. Então, aqui a tecnologia, então, o software, então, a infraestrutura tecnológica necessária, e o gestor, ele precisa conhecer, minimamente os aspectos tecnológicos do CRM. E por último, indo ali ao quadro, metodologias e aplicações de CRM, devido à sua complexidade, então, durante a implantação, que vamos tratar durante toda a nossa aula. Então, a gente vê aí a importância de uma metodologia apropriada para que os gestores possam seguir, e para poder orientar as suas atividades. E para isso precisamos de uma situação geradora de aprendizagem. E hoje vamos tratar aí uma situação em uma academia, indo ali ao quadro. Então, temos a academia Boa Forma.
e o que vem a ser a Academia Boa Forma, né? Então, o Reginaldo, que é o proprietário desta academia, ele prioriza qualidade, porém com o crescimento dessa empresa ou dessa academia, né? Então, ele não conhece mais as preferências dos seus clientes, né? E com isso vem a proposta de uma empresa a implantar um programa de CRM. E é por isso, então, voltando novamente ao quadro, vamos ajudar o Reginaldo a implantar um programa de CRM e, por isso, então, levantar informações para um projeto de implantação. E através daqui a gente demonstra, então, quais são as principais preocupações, prioridades, metodologias, e é isso, então, que vamos tratar durante a nossa aula de hoje, ok? Então, boa aula para todos vocês. Estratégias de aplicação. Quando eu falo de estratégias de aplicação, né? Então remete o que a empresa, antes de implantar, então, o programa de CRM, ela deve se preparar, tá? Então, se a gente for ver aí, né? Então, alguns índices de insucesso, né? De uma implantação de um projeto de CRM, a gente vê que são poucas as empresas que conseguem sucesso nos seus resultados. Algumas pesquisas indicam que em torno de uns 30%, né? Então, são as empresas que conseguem sucesso na sua aplicação. E é por isso, então, vamos ali ao quadro. Faço aqui uma pergunta de reflexão para que todos possam pensar. Por que muitos projetos de CRM falham em uma empresa, né? Então, é isso que a gente precisa pensar, tá? Então, tudo aquilo que a gente vê, né, sobre os fundamentos, o que é o marketing de relacionamento, qual o significado do CRM, ele é importante neste momento. E é por isso, então, uma das principais causas, né, então, de falha na implantação de um programa de CRM vem principalmente ao fator que muitas empresas ou muitos gestores não consideram CRM como uma estratégia, né? Vamos pensar aí, olha só, né? Então inventaram um software, né? Um programa que facilita a gestão de relacionamento. Vou lá implantar, né? E vai dar tudo certo, vou ter os meus clientes satisfeitos, né? Então tem aí uma facilidade e é isso que muitos gestores pensam, tá? Então, né, a gente tem essa, digamos assim, vivemos aí na era tecnológica e a tecnologia é exatamente isso, essa simbologia de resolução. E o CRM tem esse mesmo conceito, um conceito errado, né? Então, pelos seus conceitos e seus fundamentos, e é isso então que o gestor ele precisa prestar muita atenção. E vamos ali então ao quadro, então, benefícios do CRM. Qual que é o maior benefício do programa de CRM? Maior valor e também gera competitividade. E é isso, né, então, que muitas vezes, muitos gestores, em função desse benefício, resolvem a implantar um programa de CRM. Porém, então, se a gente for ver, indo ali ao quadro, então, principal quesito, a empresa precisa alinhar a gestão estratégica com foco no relacionamento com os clientes. Qual que é o significado disso, né? Então, que a empresa ela precisa ter, então, uma estratégia focada nos clientes. O CRM ele só funciona a partir do momento que a empresa prioriza, né? Então, os clientes e toda a empresa, então, começa, né? Então, a desenvolver ações para melhorar o relacionamento com os seus clientes. E é por isso que a gente fala, a partir do momento que o gestor não apoia ou essa estratégia de CRM ele é a nível departamental, fica muito difícil, então, né? Então, esse resultado ele dar certo. Indo ali novamente ao quadro, então, a tecnologia de CRM pode otimizar e melhorar a gestão do relacionamento, mas a empresa deve desenvolver uma filosofia e cultura organizacional centrada no
centrada no cliente para criar uma base eficiente de marketing, venda e serviços, né? Então, quando a gente fala assim, gerar uma cultura com foco no cliente. Então, significa que todas as pessoas da empresa precisam estar conscientes desse resultado com foco no cliente e todos devem participar desse processo. E aí, seguinte a isso, eu tenho aqui então o que o CRM ele deve exercer, tá? Qual que é a função do CRM dentro de uma empresa? E olha só, a primeira e a mais importante, descobrir quais valores do consumidor são relevantes para a empresa, né? Quer dizer, um dos princípios do marketing de relacionamento, você agregar valor, customizar, né? E oferecer serviços de qualidade. Então, o programa de CRM, ele tem sim essa capacidade, tá? O aparato